Muito bem, estamos aqui mais uma vez juntos para descobrir um pouco mais da Bíblia. E é bem curioso que o nosso assunto dessa semana, na nova semana agora, né, 31 de maio, nosso assunto tem que ver com arqueologia. Isso, arqueologia tem a ver com um pouco de história e também com a veracidade da Bíblia. Né? Porque a grande pergunta que todos nós temos é quão confiável é o relato da Bíblia? Quão confiável ela retrata as coisas que aconteceram nela, na história, né? Porque muita gente discute e muita gente chega até dizer, nossa, a Bíblia parece um livro tão antiquado, tão antigo, mas será que de fato existiu as coisas que diz que existiu? E talvez um dos questionamentos maiores que há no mundo é a questão, talvez, de Davi. Há outros mais, né? Mas talvez um dos mais fortes é a questão de Davi. Será que Davi realmente era um personagem histórico? Será que Davi era realmente uma pessoa que de fato existiu, que de fato foi rei, que de fato unificou o reinado de Israel, né? Porque a gente sabe que o povo de Israel ele não tinha se unido, eles se separavam, eles estavam andando cada um por seu lado, tanto assim no livro dos Juízes a gente vê os juízes se levantando em diferentes partes do país e libertando o povo, mas não tinha um reinado. Não tinha algo unificado, né? E justamente foi no tempo de Davi que isso aconteceu. No tempo de Saul, Saul tentou tudo mais, a gente pode fazer um estudo sobre ele depois, mas no tempo de Davi o reino não somente se unificou, mas cresceu. E o reinado de Salomão também, ele veio depois e tudo mais. A questão é que se a gente nega a existência de Davi, a gente vai negar muita coisa da Bíblia, vamos negar muitos acontecimentos que estão aqui nas Sagradas Escrituras, vamos negar até a própria veracidade do maior personagem da história do mundo, Jesus. Né? Porque Jesus ele é retratado na Bíblia como a descendência de Davi, a semente de Davi. Ele quer dizer que a sua descendência, a descendência de Jesus, ela está datada muito tempo atrás. Isso aí, o livro de Lucas, você pode ver depois, o livro de Lucas, ele tem uma lista genealógica de Jesus até Adão. E no meio do caminho está Davi. Mesma coisa com Mateus. Mateus faz a mesma coisa, ele busca as raízes, ele faz uma pesquisa e vê que Jesus foi filho de filho de Adão e filho de Deus, né? É bem curioso, gente, e são aspectos teológicos que às vezes a gente não estuda, mas que são importantes para a gente entender, né? Então, esse é o grande assunto dessa semana. É justamente entender a questão do reino unificado, a questão de entender esse contexto. Particularmente no ano de 2014, eu participei de uma escavação arqueológica em Laquis, e é bem curioso que lá, quando a gente estava lá, nossa rotina, eu vou explicar brevemente, porque o vídeo não se trata sobre a nossa escavação, né? Mas eu vou explicar brevemente. Nossa rotina era assim, a gente acordava às 4, 5 horas da manhã, para a gente sair, né? Claro que a gente fazia nosso culto e tudo mais, né? Mas a gente saía já para o trabalho. E a gente ia lá para a cidade, né? A cidade em ruínas de Tel Aviv, e a gente chegava lá de madrugada, a gente fazia um culto geral lá com o grupo, né? Que a gente tinha ido com o grupo da Southern Adventist University. E aí a gente fazia um culto em inglês, claro, né? E ali a gente começava a trabalhar bem cedo, começávamos a marcar os quadrantes, né? Ir camada após camada, tudo mais, né? Aí, de tarde, a gente voltava para o lugar onde a gente se hospedava, a gente lavava cerâmica, que a gente encontrava muita cerâmica, a gente era por todo canto. Você ia aí fazendo assim, batendo na pedra e tudo mais, fazia aí, e de repente você encontrava cerâmicas desse tamanho, assim, grandes. Eu encontrei até uma vez um jarro grande assim, e eu pensei, nossa, que legal. E lástima que não tinha nada dentro, né? Se tivesse tido alguma coisa, teria sido outra história, mas tudo bem. E então, gente, a gente lavava cerâmica, e depois de lavar a cerâmica, né? Tá, claro que tinha o almoço também, isso era antes da cerâmica, faz tanto tempo, né? Então, depois do almoço, a gente descansava e nós tínhamos uma palestra com um dos pesquisadores da faculdade da Universidade Hebraica de Jerusalém. Gente, era incrível, era muito legal.
a gente olhava aí para as pesquisas e tudo mais, e ele falou desse assunto. Ele falou do assunto da historicidade de Davi. Porque é um assunto que muitos acadêmicos, eles tentam negar porque justamente querem tirar o aspecto, vamos dizer assim, eles pensam que é uma coisa inventada, mas na verdade não é não. E a lição, o livro que é estudado pela Igreja Adventista toda semana, né, ela traz alguns exemplos sobre arqueologia, sobre coisas encontradas, né, e isso aí traz assim bastante alegria para quem gosta dessa área, né, e também para quem não gosta, mas quer reafirmar a sua fé, saber que a Bíblia de fato fala de coisas realmente que aconteceram, né? Então eles faziam na palestra, eu via as palestras, eu olhava as coisas, né? E o mais interessante, terminando o parêntese aqui que a gente está fazendo de falar da minha história em Laquis, mas no final da escavação, né? Na verdade não no final, no meio, assim, perto do final. Então, um dos nossos colegas de trabalho, né? Ele encontrou um anel, assim, nossa, gente, é coisa incrível, antigo, né? E outro encontrou, por exemplo, uma jarra que tinha aí uma marca do anel também daquele tempo, né? E é bem curioso, gente, que naquele tempo, como não tinha assim documentos, tantos documentos como hoje em dia tem, né? Tem documento assim carimbado por cartório, carimbado, assinado por uma pessoa que tem que ter testemunho e tudo mais, né? Naquele tempo nós encontramos uma jarra, né? Que ela tinha uma inscrição do anel real do rei Davi, do tempo do reinado unificado, né? Isso aí mostrava uma coisa interessante, que já existia uma coleta de impostos naquele tempo, já existia um reino unificado, já existia um reino que se cuidava uns aos outros, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê nome de cidade esquisita, vamos ser sinceros, é um nome de muita cidade esquisita, né? Às vezes a gente não pensa no valor histórico que essas cidades têm, e de fato tem. Então são vários lugares os quais eu peço você procurar, pesquisar sobre esses lugares, a profundidade, coisa acadêmica, não simplesmente coisa assim simples, sabe? Porque para falar desses assuntos, nossa, gente, é muito tempo, é muito assunto, é muita teoria, né? E nós às vezes não temos, nós buscamos coisa rápida, né? Coisa rápida, e às vezes coisa rápida não é tão profunda como coisas bem mais complexas, né? É claro que às vezes gasta a mente, né? A mente fica assim, nossa, eu estou cansado de ouvir tanta palestra, já estou em casa ouvindo e tudo mais. Beleza, mas busque, porque se você buscar, você vai encontrar coisa incrível. Busque aí por coisas assim publicadas pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pela Universidade da Southern Adventist University também. Pode buscar aí canais de arqueólogos que falam sobre o assunto, né? Kirbet Kiyafa, por exemplo, é outro nome que é descrito no livro de estudo dessa semana, né? E é interessante esses livros, porque nesses livros nós entendemos vários assuntos sobre a Bíblia. Ok. Então, esses nomes aí, eles têm uma grande coisa para nos ensinar a respeito da historicidade da Bíblia. A Bíblia não é simplesmente um livro assim escrito à toa. Não, é um livro bem preparado, é um livro histórico, porque ela consegue assim descrever a história em vários lugares, várias oportunidades, né? E é tanto assim que outro exemplo que se dá aqui na lição é o exemplo de Senaqueribe, quando ele destrói Laquis, né? Quando ele está cercando Jerusalém, né? E é bem curioso que Laquis se encontra bem perto de Jerusalém, muito perto. E usualmente Laquis ou outras cidades ali eram chamadas cidades fortificadas, eram as cidades que eram as mais fortes. Então, se elas caíam, Jerusalém ia cair a qualquer momento. Elas tinham muralhas, eram grandes, tinha muita gente lá dentro, né? Mas os outros reis de outros lugares, eles vinham e tentavam destruir essas cidades, porque destruindo as cidades fortificadas, o restante era pão comido, né? Era como um bolo, né? É como tirar um doce de uma criança. Então, o que acontece? Chega lá, destrói, e é bem curioso que nos registros de Senaqueribe, é bem interessante, não há um relato que diga que destruiu Jerusalém, simplesmente que destruiu Laquis e que cercou Jerusalém.
Isso corrobora a questão lá bíblica, porque isso aí que eu estou contando é uma coisa extra-bíblica, né? Mas a Bíblia diz, justamente confirma o que o outro diz, os dois se confirmam. Porque nenhum destruiu, e Jerusalém na Bíblia é registrado como não destruída, porque numa noite, né, no dia seguinte, né, aí o anjo do Senhor, ele desce e destrói tudo. Todo o exército aí, Senaqueribe, tem que fugir e tudo mais. A gente sabe dessa história. Pode procurar na Bíblia também. Então, gente, é bem curioso que a história confirma os relatos bíblicos. E então, esse livro aqui passou de ser simplesmente como um livro de religioso, porque ele é um livro religioso e, de fato, ele liga a gente de volta para Deus, porque aqui está o caminho da salvação, da verdade, da vida e tudo, né? Só que a Bíblia, além de ter todo esse conceito espiritual e religioso para a nossa vida, ele também tem conceitos históricos. Ele tem muita coisa da história. Ele fala de muita coisa que aconteceu, as cronologias, as datas, tudo está aqui, gente. E às vezes a gente confia mais em outros livros, né? Menos do que nesse livro, né? E é um fato importante para a gente rever. Outro aspecto importante que talvez a gente tem que ver também é a questão de Daniel, Nabucodonosor, a história, né? Há relatos, há inscrições, há muita coisa que conta sobre esses personagens que de fato foram históricos, e talvez o personagem que mais poderíamos falar também é Jesus. Jesus realmente existiu? Ele de fato veio para essa terra? Ele de fato morreu pelos nossos pecados? Ele de fato era do jeito que falavam? Gente, há muito registro extra-bíblico que fala que Jesus existiu. Fala que ele era um pregador itinerante. E mais ainda, há muitos registros sobre outros personagens bíblicos, como Pôncio Pilatos e também como Caifás, pessoas que viviam no tempo de Jesus. E isso aí são pessoas que não são cristãs. A gente pode procurar muita gente que fala sobre isso. Se não estou errado, Flávio Josefo, também um dos escritores historiadores do tempo de Jesus também, que ele trabalhava assim, fazendo história, né? Então, há muita gente que registrou muita coisa. O que nós precisamos, gente, é ver que, de fato, a Bíblia é um livro histórico, ela fala de coisas da história, né? Não tem como negar isso. Não tem como negar, não tem como fugir, né? Não tem nada a fazer. Aí que vem uma parte importante. Como está a nossa fé? Eu creio na Bíblia por crer na Bíblia, ou eu simplesmente pego a Bíblia para ler como um livro de literatura? Como é que está a minha fé? Como se encontra nossa crença, né? Às vezes a gente tira a fé da atitude, porque justamente dizem não, fé é crer, beleza? Crer é crer. O que é crer? Acreditar é tomar uma posição, é ter um lado, é acreditar num assunto, né? É ver uma forma de um jeito. E eu acredito que isso é uma atitude. Você não pode simplesmente dizer que você crê em Deus, ou crê na Bíblia, e não fazer nada para conhecê-lo, não fazer nada para desenvolver sua espiritualidade, né? Então, aí vem um conselho simples, que sua fé se transforme em atitudes, porque fé é atitude, mas que se transforme em atitudes grandes, diferentes, que mude a sua vida, né? Esse é um livro, claro, um livro que se vê história, muita história, e tá ali, é uma coisa não inventada, é uma coisa real. Mas como isso que é real vai mudar a sua vida? Eis a grande pergunta. Será que aquilo que é real vai fazer uma grande diferença em você? Pense nisso e faça da Bíblia o livro da sua vida. Faça da Bíblia não somente uma literatura histórica, mas faça da Bíblia uma literatura, um livro, a palavra do Senhor que mude a sua vida. Esse foi o nosso vídeo. E no próximo vídeo você possa também aprender muito mais. Um grande abraço para você. Deus abençoe.